também agradeço. Estou muito realizado, assim, parindo mais uma vez, todos vocês. E eu sei que eu estou em cena, eu me sinto em cena. Eu acho que um espetáculo é bonito quando a gente quer estar em cena. E toda vez que eu vejo os ensaios, eu queria estar contracenando com vocês. Então, um espetáculo que eu acredito muito em todos vocês. É hoje! Talvez as pessoas possam ficar meio impressionadas quando eu abro a boca para dizer que eu acho que minha homossexualidade foi traumática. Assim, eu não acho que a minha homossexualidade eu sempre soube, ou que foi genético, ou que... Não acho que é uma coisa assim. Porque eu acreditava que ela era a única pessoa que me aceitava sendo Edson ou sendo Patrícia. E eu falei pra ela só me abraçou e disse assim, isso vai passar. E na hora eu pensei que era assim, isso vai passar a minha homossexualidade, vou deixar de seguir amanhã, mas não. Ela disse que a dor, depois ela falou comigo, a paixão ela acaba um dia, sabe? Eu nasci no meio da igreja já, né? Eu nasci dentro de um meio evangélico, porque na época meu pai faleceu nos braços da minha mãe ficou muito isolada, e aí foi procurar a igreja para consolo e tal, e aí eu acabei nascendo no meio evangélico. Eu queria ser paquita, eu brincava com os chapéuzinhos de aniversário, pegava os pomponzinhos dos brigadeiros, fazia aqueles beijinhos assim, fazia como se fosse os pompons de paquita, eu adorava. Adorava essa viadagem infantil, queria ser viada. Aí eu acho que a maior preocupação dela não é por eu ser gay ou por eu estar me transformando, não sei o que, e sim por que pode acontecer comigo por conta dos crimes que vem acontecendo na rua. Não é essa operação que vai, fazer com que os outros te vejam mulher. Não é. É de dentro para fora, né? Meu Deus, o que é que eu sou agora? O que é que eu sou mais tarde? Eu sou Diego, eu sou Yasmin. Vocês olham pra mim como se eu fosse um bicho, não é? Lembra a Catalinha? Vocês pararam na esquina? Tem uma gilete mais lá pra desgraçada. Eu não sei porque vocês acham que tem o direito de entrar no céu pela porta da frente e a gente pela porta dos fundos. Eu tenho o mesmo direito de entrar no céu pela porta da frente como qualquer um daqui! Trabalhei! Eu estava morando numa comunidade, né, no distrito de Aquiraz, que era o Tapuio, e nessa comunidade existem muitas travestis. E essas travestis eu chamo até de comunidade alternativa, porque eu não entendo o que existe naquela comunidade, em que as travestis, de certa forma, elas até são bem respeitadas, a homossexualidade lá acontece de uma forma muito forte, existem casais homossexuais, mulheres que deixaram o marido para viver com uma outra mulher, caras que resolveram assumir uma relação estável com um travesti, que saíram de casa, que alugaram uma casa para morar com um travesti e tal. Só que também existiam muitas meninas que durante a noite se relacionavam e durante o dia sofriam discriminação. E eram essas meninas que me preocupavam mais, assim. Eu não entendia por que as pessoas que, mesmo os caras que iam lá, que iam pro mato, que trepavam com essas meninas, no dia seguinte viravam a cara, soltavam piada e diziam essas coisas. E isso me incomodava profundamente. E aí dentro desse meu incômodo, e aí encontrar o texto Dama da Noite do Caio Fernando Abreu, também fala de uma figura que tá dentro da sociedade, mas que também é discriminada, que também é colocada para fora, que também é xingada e tudo. Aí eu ia fazendo teatro, então eu peguei essas três coisas, essa minha inquietação, essa relação pessoal com esse universo lá nessa comunidade, e a arte, o fazer teatro e a literatura, né? Na verdade, essas quatro coisas, e aí mesclei tudo. Peguei todas essas experiências e fui misturando e criando um texto. E aí desse texto surgiu Flor de Dama.
E eu fui assistir no porão do TJA. Isso era à noite. E eu não tinha idade para assistir. Aí eu assisti, eu fiquei mais chocado, mais vislumbrado com aquela imagem, aquela travesti no palco, fazendo aquele texto, com aquela voz, com aquela energia. Para de rir! Escândalo? Que escândalo? Você não viu nem metade do que um escândalo é capaz de fazer, meu amor. Quer ver? Pois eu mostro. Que? Para do quê? Vai encarar, é? Eu não tô aqui pra me vender não, viu, meu amor? Aqui eu vim pra ser artista, não foi dar um cu não. Pensando o quê? Porque eu vinha desde 2002 fazendo Flor de Dama, Engenharia Erótica, Cabaré da Dama, Cabaré das Travestidas, Yes, Nós Temos Banana. Então parecia que eu tinha descoberto uma fórmula que me deixava confortável nessa temática. A Gese foi convidada como uma orientadora e acabou depois virando uma diretora do trabalho, porque ela me tirou dessa área de conforto. Ela me mostrou uma outra perspectiva. Eu descobri um outro teatro. Ele estava num café de um teatro esperando para ir assistir um espetáculo. E aí eu liguei para ele, Silvério, tô aqui no café, quem sabe tu vem aqui, a gente já conversa, se conhece e tal. Aí ele falou assim, tá, só que eu tô montada. E eu disse, tá, pra mim não tem problema nenhum, se pra ti tá tudo certo, né, tá cheio de gente, normal. E ele disse, não, tá ok. Aí quando eu vejo, vem subindo nas escadarias uma mulher linda, assim, né? E eu disse, só pode ser Silvério. Aí todo mundo olhando, né? Ele passava e todo mundo, porque ele de shortinho, de bota, bem a paisana. E aí a gente sentou, conversou, e a primeira coisa que eu disse, gente, tu é muito linda. E aí tá, daí a gente começou a conversar, ele me falou o que ele queria, acabei vendo o material e foi um pouco assim o encontro. E a partir daí a gente não tem se separado. Gisele nasce como uma personagem. Só que com o passar do tempo ela vai se apropriando da minha vida de uma forma que hoje fica para muito além do palco. É até uma sensação meio engraçada, meio esquizofrênica, porque eu não sei dizer exatamente onde hoje começa o Silvério e onde termina a Gisele. Por exemplo, se eu sair de Gisele na noite anterior, aí no dia seguinte eu esqueci de tirar o esmalte das unhas, eu vou fazer qualquer coisa do dia, sei lá, pagar uma passagem de ônibus, comprar um pão numa padaria, aí o cara olha pra mim, eu tô vestido de Silvério, mas com as unhas de Gisele. Na verdade, nem eu posso criticar a criatura, porque nem eu sei naquele momento que parte do corpo é o Silvério ou que parte do corpo é a Gisele. Buenas noches, señoras y señores. Por causa de um acidente involuntário, Silvério Pereira, que diariamente triunfa sobre este cenário, hoje não pode estar aqui. Pobrecito. É praticamente o início de uma nova trilogia dentro das Travestidas, porque o BR começa com aquela toda montaria, dessa montaria tira tudo, vai pro Silvério e eu termino de bege, de shortinho, sabe? Já dando essa possibilidade de, olha, não precisa de tudo aquilo para ser. E aí o Quem Tem Medo meio que segue numa progressão disso. O Quem Tem Medo era um projeto antes do Jesuíta, do Fabinho, do Denis e meu, né? Isso existiu no final de 2010, quando a gente decidiu assim, vamos montar um trabalho nós quatro juntos, o título vai ser esse, Quem Tem Medo de Travesti. A gente começou a ler coisas e a anotar e começar esse trabalho. Que vive sempre a cores, pra escandalizar.
invejada, para outros ainda desagradável. Contudo, não sou muito sábia. E tu? Tens medo de mim? Quem tem medo é um outro trabalho, né? Veio desconstruindo realmente toda essa pompa, né, da travesti, tanto que a gente fala que é um espetáculo sem paetê, sem as plumas, sem os adereços, né? Enfim, sem os adereços escandalosos e tal. Eu adoro, particularmente, quando eu sou desafiada dentro de um trabalho, um processo criativo, assim. Quando vem essa pesquisa dessa desconstrução, a gente começa a descobrir, começa a colocar para fora coisas que a gente não imaginaria que teria, né? Coisas que a gente não imaginaria que teria nesse processo. Como a gente falou uma vez, eu falei, gente, alguém tem medo de travesti? Eu tô tendo medo. Eu tô tendo medo nesse processo, nessa nova linguagem. Eu estou tendo medo, assim. Eu tive muito medo, porque fazia tempo que eu não passava por essa situação. Mas tem sido muito enriquecedor, assim, como pesquisa, como artista, como o que a gente quer pro grupo. Tem sido muito incrível, assim, muito... Quando eu entrei pra Quem Tem Medo, era o ator Rodrigo Ferreira que estava fazendo aquele trabalho, né? Usei, sim, minha bagagem de ator, mas tive que me desfazer de várias coisas. A Jezebel, ela tem uma outra vivência de teatro, que é muito diferente da minha. Inclusive, o teatro que eu trabalho, ele não é muito sobre tocar as pessoas, ele é mais sobre jogo, ele é mais sobre sentido de direção e não sentido de cognitivo, né? Eu trabalho com outras nuances de teatro e aí, por isso, eu tive que me desarmar de muita coisa que eu sei fazer e que eu acho que sei, para fazer o Quem Tem Medo. Mas a grande questão do Quem Tem Medo é que eu não tinha a coisa que todas as meninas têm, que é a vivência, é estar lá. O processo do Quem Tem Medo de Travesti foi um processo extremamente desafiador, extremamente intenso, assim, porque tirou todo mundo do conforto, né? Tirou todo mundo da zona de conforto, então colocou todo mundo num outro estado, assim. E que é o estado mais cru, que eu particularmente adoro, esse processo, né? A gente mostra, na verdade, o processo, a gente mostra a construção da travesti. É tanto que estamos de lingeries, não estamos vestidas, né? O Silvério chega, aí ele fala a ideia do espetáculo, mas ele também não sabe como é que vai ser o espetáculo. E começa a pedir pra gente trazer proposta. Ele, traga como foi a sua infância, momentos femininos que você viveu na sua infância, traz pro espetáculo. E aí, nesse trabalho do Quem Tem Medo, eu levo de novo a desconstrução, mas a desconstrução mais limpa do movimento. Eu levo algumas imagens que eu sempre tive vontade de fazer. E eu levo essa imagem bonitinha, eu desconstruo essa imagem e coloco essa imagem torta, feia,
transformo ela bela, assim, esse feio belo, sabe? Verônica Decide Morrer é mais pela ideia de ressurgimento, renascimento. Assim. É o fato da travesti se expor e se colocar ali cada show como se fosse o último, como se fosse a morte e renascimento, entendeu? A gente gosta do trocadilho, Verônica Decide Morrer em Fortaleza, Verônica Decide Morrer no Rio de Janeiro. A banda Mulher Barbada e os Caixeiros Viajantes surgiu antes da Mulher Barbada Drag Queen. Eu uso uma roupa extremamente andrógina, porque, tipo assim, eu não gosto de perder minha personalidade. Eu já tenho minha personalidade enquanto cantor. Acho que por isso que eu nunca fiz drag enquanto fazia Mulher Barbada. Porque pra mim tinha muito uma relação com o Rodrigo. Com o cara que é gay, que também gosta de androginia, que pinta unha, que usa maquiagem, que usa saia. É isso, a banda é isso pra mim. A banda hoje é o meu xodó, minha maior motivação, enfim. E é um trabalho que veio derivado desse processo do nosso coletivo, né? Eu sinto frio, mas o cigarro aquece. Eu vejo bocas que me esquecem. Eu vivo um mundo sem esperar e eu não faço planos antes de deitar. Eu me repito sem me importar, me sabotando antes de tentar. Não é você que vai me entender, não é Jesus que vai me escolher. E assim, eu conheço todo mundo aqui, cada um tem uma forma de atuar, um jeito de atuar. Não sei se é a vontade de vocês de fazer, de entregar para cada um o jeito de fazer, tipo você. Porque eu não percebi uma constante no jogo de cena, de atuação, entendeu? Tipo, mas é isso, o Denis vem com uma proposta caricata, depois ele vem mais dramático e tal. E eu gostei muito da Alicia fazendo, é tão natural como ela fez, o jeito que ela fez e tal. Não tinha essa coisa de que todo mundo acha, tu brincava de boneca. Não, eu brincava de correr, eu gostava disso. Eu não gostava de bola, de briga, aí eu não gostava. Mas essa coisa de correr, de esconde-esconde, né, que eu falo na peça. Sempre imitava minha mãe, eu imitava minha irmã. Acompanhei a fase da minha irmã de adolescente para adulto. Mas sempre gostei de brincadeira de menina, brincava de boneca. Gostava de imitar a Xuxa. Eu me passava o dia trabalhando, então eu tive uma infância de, tipo, ser a bichinha da rua. Todo mundo falava, eu passava e pensava, a Xuxa, porque na minha época era o show da Xuxa, era a minha referência de infância. Eu sempre, ou era a Carlos ou eu era a Sheila, eu sempre queria ser, mas se eu for Jacaré eu ficava com raiva. E também tinha a época do Sandy Júnior, que eu queria só ser a Sandy, aí eu botava a minha amiga pra ser o Júnior. Era, a minha infância a gente riu demais. Botava a toalha na cabeça pra ser mulher. Eu acho que a partir daí foi quando eu vim descobrir mais sobre o meu lado da minha sexualidade, na adolescência, tudo. Eu lembro que quando eu comecei a namorar bem jovenzinho, a minha primeira namoradinha, de fato, eu tinha um sentimento por ela, mas eu olhava, dava umas olhadas assim pro irmão, dava umas catadas pro irmão. Aí na turma era eu, 3 meninas de 15, 16 anos e as senhorinhas da comunidade. Eu era o único meninozinho que fazia e minha mãe sempre me incentivou a... Assim, porque todo mundo ria meio da minha cara quando eu comecei a fazer o curso e minha mãe nunca falou nada, assim. Minha mãe sempre me levava, me trazia, eu tinha acho que 12 anos de idade. E aí a gente aprendeu a fazer a borboleta, aprendeu a fazer uma centopeia, tudo com arame e meia calça. Ela me levava pra igreja e eu sempre queria uma pipoca. E nesse dia chegou esse pipoqueiro novo com essas pipocas coloridas. E aí eu fiquei meio envergonhado, sabe, de pedir minha avó pra comprar essa pipoca, né? E aí ela chegou pra mim e falou assim, meu filho, qual é a pipoca que você quer? Eu, não, eu quero essa pipoca aqui mesmo. Aí ela foi, olhou pra mim e olhou o pipoqueiro e disse assim, não, eu quero essa pipoca colorida pra ele. Ela meio que já entendendo
A minha diferença, sabe? Eu sempre me policiei muito, assim, tipo, em pintas pra minha mãe, lá em casa, como era um meio evangélico, eu não tinha amigos pintosos, assim, né? O único amigo meu que era de infância, que era bem pintoso, minha mãe quase me proibia de andar com ele, assim, com medo de ser contagiado. Eu lembro que a primeira vez que eu me apaixonei por uma pessoa foi por uma menina no pré-escolar, sabe? Assim, eu lembro muito bem de achar essa menina um encanto, uma coisa, assim. Eu ia pra... talvez hoje a psicologia, Freud explique, talvez eu quisesse ser essa menina, não sei. Existem tantas explicações para tanta coisa, mas eu sei que eu senti algo muito, muito forte por essa menina. E aí eu contei isso durante um intervalo, um recreio, que a gente chama de recreio em Mombasa. Contei para um colega de sala que eu estava apaixonado por essa menina. E aí ele foi e contou para ela. Quando ele contou para ela, ela era filha de uma família rica, nobre da cidade, e eu, como já falei, uma família pobre. Ela veio indignada e eu lembro muito, muito claro, assim, na minha cabeça, os olhos dela, a boca dela muito grande, um dedão em cima de mim, eu chorando, e ela gritando, 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 e eu chorando e tudo. E aí todo mundo se afastou, e aí o meu vizinho foi o único que se aproximou e me abraçou, e aí cuidou de mim, aí enxugou minhas lágrimas e foi embora comigo para casa. No dia seguinte eu me apaixonei por esse vizinho. E logo depois foi a minha segunda paixão e nunca mais eu me apaixonei por mulher nenhuma. Eu adorava, querida! Ficar sozinha em casa, deitada na cama, imaginando como é que era ter um filho. Bicho, isso é muito doido, porque a sensação que eu tinha é que aquela vagina, querida, que eu tinha, tava dilatando. Eu tive e criei esse filho por mais ou menos uns 2 anos. O nome dele era Renato e o pai dele era o Márcio Garcia, querida. E me apaixonei por ele quando fez a novela Anjo do Mal. Me beija, bicho. Depois eu me divorciei dele. Depois que eu posei 5 vezes pra Playboy. Mona, quando eu era heresinha, eu fui coroinha da igreja. E o padre me alegrava com tudo, era com pirulito, refrigerante prático, que eu adorava. Depois ele vinha e me sentava no colo dele e eu sentia aquela fé entrando. Mona, eu adorava. Eu adorava passar as férias na fazenda. Mona, tu tinha fazenda, bicha? Rainha do gado. E a gente brigava sempre de esconde-esconde. Na verdade era esconde-come, né, querida? E eu, que não era besta nem nada, ia pro lado dos meninos. Quando apagava a luz, eu, tá! Fazia. Eu suporto elas, que as bichas são chatas. Ave Maria, uma bicha chata. A Chuchu só chora, a Patrícia só chora, a Verônica só fica louca, 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 louca. A Alissa tem que, pra falar com a gente, tem que fazer assim, porque ela não escuta. A Rítula vive assim. A Fábia é só não se reprima. Quem mais tá? A mulher barbada, muito tipo assim, ela faz assim, que ela entrou agora, ela fala assim, que acho que a proposta assim. Quem é a outra também? A Diego é muito. É a Diego. E eu sou a mais completa. Louca! Louca! Tem os arranca-rabos, tem tapas e beijos e etc. Eu me lembro muito de uma frase que o Silvério diz no Flor de Dama, que é: eu olho para eles e vejo que eles são iguaizinhos a mim, sabe? Fudidos do mesmo jeito, né? Belíssimas ou não, estão ali, são iguais e você se vê. E talvez essa semelhança é que gera o amor e o ódio, né? Lógico. Você briga, depois você tá todo mundo junto, né? É meio que uma família. Eu percebo muito isso. Se intere da coisa sem haver enganos. Baby, te amo, nem sei se te amo. Gravaram áudio? Vai ser playback. Nenhum problema entre nós nunca dura muito. E sempre são coisas que acabam fortalecendo a relação. Porque existe uma crença muito grande de um para o outro, né, no grupo. Isso pra mim sempre é muito claro. Hoje, agora que a gente já tá junto há 8 anos, né? 8 anos? 8 anos, eu tenho mais essa certeza. A Gese,
ela tá sendo uma mãe. Ela na verdade, ela tá sendo uma mãe, assim, né, desse processo, porque o cuidado que ela tem. O Silvério também é diretor desse trabalho. E eu vejo o Silvério como um pai. E a Geise como uma mãe. É bastante engraçado porque eu sou bem dura. Então, para mim é uma surpresa eu ser considerada afetuosa, porque eu em Porto Alegre sou... Ai, todo mundo tem medo, acho que eu sou muito dura, muito braba, enfim. Com as meninas rolou uma coisa muito sensível, assim. Até provavelmente porque eu sabia da dureza do Silvério, assim, que ele é bastante rígido, né? Então não era possível ter duas pessoas muito severas e muito exigentes num sentido mais yang, né? Vamos falar de yin yang, assim. Porque o Silvério é bem pai, né? Bem que cobra, assim. Eu tenho um carinho imenso, assim, por todos eles, assim. Eu tenho uma preocupação... Ai. Às vezes eu sou muito durão, assim, sabe? Às vezes eu sou... Eu tinha um apelido quando criança que era manteiga derretida. E aí eu aprendi a... Talvez por conta de tudo, assim, na vida, sabe? Talvez por conta de tudo que eu tive que passar, eu aprendi a ser durão, a criar uma casca e seguir em frente. E eu não gosto muito de demonstrar as coisas, assim, eu fico puto comigo mesmo quando essas coisas acontecem, porque eu não gosto muito de demonstrar fragilidade, assim. Pra mim, às vezes, é difícil demonstrar fragilidade. Porque foi muito ruim ser frágil durante muito tempo, sabe? E o que eu tenho hoje por esse grupo é uma dívida, assim, sabe? É como se eu pudesse mostrar para as pessoas o que fizeram comigo, sabe? O que fizeram comigo, assim. Pra mim o teatro... Ai, que merda, eu não queria... Eu já disse uma vez, assim, eu acho que o teatro me salvou. E aí eu tenho essa dívida. Eu queria salvar mais as pessoas. A contundência do trabalho das meninas precisa ir para além desses espaços, né? Eu acho que precisa chegar muito mais do que ir para 150, 200 pessoas. Acho que existe em Fortaleza esse olhar porque tem esse grupo, mas isso não tem nos outros lugares. Não tem, a gente não encontra coletivos como as Travestidas no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro. Então tem uma coisa muito potente nesse grupo para sair daqui, né, para ir adiante. E recentemente eu ouvi de uma das travestis que foi assistir a peça de que depois que o espetáculo passou por lá, ela consegue ser mais respeitada. Ela disse que agora anda na rua e as pessoas olham para ela com melhor forma, as pessoas conversam com ela de uma maneira melhor, as pessoas respeitam mais ela. Olha, vocês nos representam muito bem. Vocês conseguem tirar essa imagem de marginalizadas que a gente tem tanto. O que eu acho mais bonito do nosso trabalho e o que eu penso muito, principalmente quando eu subo no palco, quando seja dentro do Quem Tem Medo de Travesti, dentro do Engenharia, dentro da Varanda que Decide Morrer, é resolver de alguma forma isso, sabe? Eu quero que as pessoas escutem o meu som, por exemplo, escutem o meu rock and roll, embora odeiem travesti, embora não aceitem travesti, embora eu já tenha apedrejado um travesti, eles vão escutar o meu som, eles vão ver a nossa peça e eles vão sair dali pensando duas vezes antes de fazer a mesma coisa que fez um dia com uma outra travesti. A primeira vez que a gente foi com o Cabaré da Dama, o Silvério disse, antes de a gente entrar em cena, a gente vai pra rua ficar nas esquinas para fazer divulgação do nosso espetáculo e ver como é que o povo reage a isso. Porque lá, por ser interior, podia ter esse maior preconceito da galera de uma travesti na rua, o que é que eles poderiam fazer.
E a partir dali a gente terminou o espetáculo e eu pro bar. Então aí foi quando eu comecei tanto a sentir na pele que elas passavam no dia a dia, da transformação, de depilar, de tirar a barba, essa transformação que elas sempre faz diariamente, não é por semana, assim, diariamente, para poder chegar na noite e se transformar. Todo dia é o dia para vencer um preconceito, para vencer uma barreira, entendeu? Principalmente porque tem muito preconceito incubado. Tem muita gente que te trata de uma forma, mas quando tu dá as costas, ela te detona. Eu me enxergo travesti, não me enxergo drag, nem transformista, como eu era no começo. Atualmente eu me considero travesti. A gente vê um jornal despreparado até em tratar como é que se trata, até em falar como é que se trata uma travesti. Eles não sabem, ai meu Deus, a travesti morre, mas tá lá o nome dela de homem aparecendo, homossexual é morto. Homossexual não, qual a dificuldade de falar? Travesti foi morta, a travesti, sabe? Então é isso, assim, a gente não quer mais que nenhuma travesti seja morta, a gente não quer mais que nenhum homossexual morra. A gente não, então a nossa arma é a arte. Ontem eu estava no restaurante com meu namorado. E lá estavam todos os familiares dele. Os irmãos, os sobrinhos. Sabe o que é ser vista como um monstro? Ou uma abominação? Eles não te aceitam. E nunca vão te aceitar. Aí depois disso ele foi caminhar comigo numa praça. Andando de mãos dadas comigo, ele disse: Patrícia, eu te vejo como mulher. E eu te amo assim, da forma como você é. Tudo que a gente quer é respeito. É dignidade. Mas isso parece estar cada vez mais difícil da gente acreditar. As travestis têm lembranças, sejam elas felizes ou não. Elas têm sentimento. Elas não são sempre essa figura tão marginalizada. Eu começava a crescer assim de uma forma meio que louca. Braços e pernas enormes. Uma voz que desafinava que nem pato. Pelos errados por todo o corpo. Eu não queria ver ninguém. Aí passava horas caminhando pela praia. Rolava na areia. De vez em quando parava e repetia comigo. Pequeno monstro. Ninguém te quer. Ninguém te quer. Eu tenho medo de travesti. A sociedade ainda tem medo de travesti. E a maior ironia de todas é que a sociedade tem medo de algo que ela mesma construiu. Eu tive quando eu não conhecia, quando eu não sabia nada do mundo lindo, do mundo... Que é um mundo lindo, é um mundo apaixonante. Quem não ama é que tem medo de travesti. E essa sociedade, que é uma igreja, uma família e uma escola que exclui esses filhos renegados e precisam trazer esses filhos de volta, sabe? E tem alguns medos que afetam muito mais drasticamente, sabe? Eu acho que o cara machista e violento e que tem o empoderamento da sociedade porque ele é homem, ele tem medo de travesti e ele afeta a vida das travestis de uma forma violenta, de uma forma machista. Ele é perigoso. Antes de conhecer o grupo, eu morria de medo de chegar perto de uma travesti do que ela podia fazer comigo, ou ela ia me roubar, ou ela me tirar a gilete da boca, como o povo dizia. As crianças não têm medo de travesti. Não tem. Acho que é o único ser que não tem medo de travesti. A gente tem medo de muita coisa por julgar, por ter o preconceito de tudo, né? A pré-opinião de tudo. Eu tinha medo de travesti. É isso que eu falo quando falo que me transformei pelo contato com elas, quando estiver. Com certeza eu tinha. Eu, por exemplo, tinha medo de travesti. E hoje estou aqui, né?
Agora, olhar para a travesti e pensar, o que levou? Que história de vida foi essa até chegar nessa situação? O que levou ela a abandonar a família, a abandonar a escola, a abandonar a religião, qualquer tipo de crença, porque não é aceita em nenhum desses 3 lugares. Toda pessoa que não conhece essa história, que não entender essa história, vai ter medo. Porque ela não sabe com quem está lidando. Ela não sabe com quem está lidando ou com quem está lidando. A partir do momento que você conhece, eu acho que isso cai por terra.